Publish News Entrevista, com oferecimento de coisa de livreiro, traz um convidado muito especial para quem a gente tiraria o chapéu, não fosse ele digno com o mesmo respeito que a gente colocasse o chapéu. Oxi. Ele é Ricardo Costa, o homem da Metabooks no Brasil. Eu não fico tão bem quanto você. É que seu chapéu tá ao contrário. Tá? Não aqui tá, não. Essa aba é pra baixo e a de trás é pra cima. Assim. Mas ele não fica, fica? Ou então fica ele todinho pra baixo. Assim, aí tá melhor. É quase o Santos Dumont. Você tá mais pra Indiana Jones. Qualquer um pode usar chapéu? Qualquer um pode usar chapéu. Basta você encontrar o seu chapéu. Cada um tem o seu chapéu, essa é a diferença. Mas qualquer um pode usar chapéu. Ou seria o chapéu que encontra você? Eu acredito nisso, nessa... Meio Harry Potter nessa história. As coisas chamam a gente também, né? São Também agentes sociais, tanto quanto nós com as coisas. Vou dizer pra você que eu acho que eu passei uns... Cara, quase 10 anos procurando chapéu que eu gostasse. Até eu encaixar. Mas você tem alguns, ou não? Você usa sempre... Sempre o mesmo. É sempre um Panamá. Ele era... Antigamente... Eu até comecei, quando eu comecei a usar a fita, era marrom. Caramelo. Mas eu não encontro mais esse. E aí agora eu consegui comprar... Esse já é o segundo, que é um Panamá mesmo, original, com palha flexível e tal, todas aquelas frescuras. É aquela palha toquilha do Equador, é isso? Isso. É? Esse aqui é aquele assim que você enrola e coloca na caixinha para viajar. Sério? E tira, fica normal. Ele tá um pouco avariado por causa de uma última viagem meio... que ele sofreu alguns choques, mas... já tá... uma coisa do Panamá também é assim, ele não é muito retinho, arrumadinho, quer dizer, pelo menos eu não gosto. Eu gosto ele meio que conta a história dos meus últimos meses. Esse buraco aqui, esse amassado aqui. Mas é gostoso. Ricardo, eu conheci você neste mesmo ambiente onde a gente grava a entrevista aqui no Publish News. Você era o responsável... pelas finanças do Publish News, ou pelas contas, pelo marketing. Eu nem lembro de você fazer um monte de coisa junto com o Carlos Carrenho. Uhum. E isso foi 2012. Sua vida mudou um pouquinho de 2012 para cá, ou não? Um bocado, eu diria. Um bocado. Mas essa parte... É isso. Essa parte que você me conheceu... Tenho uma saudade gostosa. Eu estou muito feliz, sou super feliz com o que eu faço, mas tenho uma saudade gostosa desse tempo aí. Por quê? Foi um tempo de muita realização, foi um tempo gostoso. Quando a gente começou a trabalhar junto, o Carlos e eu, o Publish News era bem pequenininho. E aí o Carlos me convidou para vir administrar o Publish News na época. O que você fazia, então? Na época eu estava dando consultorias em planejamento, em desenvolvimento de editoras. Estava fazendo isso já por 3 anos. O Carlos estava se mudando para o Rio para então iniciar o projeto da Thomas Nelson na Ilha de Ouro, e me ofereceu para ficar no escritório do Publish News, tocando o Publish News e continuando com a minha consultoria. Então inicialmente foi uma coisa assim pequena, mas graças a Deus o Publish News em 3 meses já tinha dado uma certa decolada, e daí para frente foi crescendo. Eu acho que isso foi por volta de abril ou maio de um ano que eu comecei a trabalhar com ele.
no final... Década de 10, né? É legal falar assim, Pô, na década de 10. Década de 10. De 2000, mas década de 10. Cara, quando foi isso? Eu perdi a conta, mas... Você perde a conta já dos anos? Assim, Perco. Eu já tô há 6 ou 7 anos com Feira de Frankfurt mais Metabooks. Então, digamos que faz 6 anos que eu saí do Publish News. Isso seria 2003. Você me conheceu no ano que eu saí? Foi. Eu saí em 2012. Por um pouquinho de tempo eu trabalhei numa outra empresa e em seguida eu entrei para a Feira de Frankfurt, que foi no ano que o Brasil foi convidado de honra lá. Eu vou te dificultar então, porque a gente vai para mais longe ainda, antes de chegar nesse momento de agora de Metabooks. Como é que você entrou no mundo do livro? Eita! Você fez coisas antes? Você fez coisas nada a ver com livro? Fiz bastante coisa. Minha primeira formação é teologia. E depois da teologia eu estudei análise de sistemas. Trabalhei cerca de 5 anos com isso. Descobri que eu odiava. Mas assim, não tinha muito que... Não pensava, não via uma outra opção no momento e tal. Continuei ali, fui levando, até que eu briguei com o meu gerente e fui mandado embora. Eu estava nessa in-between jobs, como o pessoal gosta de escrever no LinkedIn, e uma moça da igreja que eu frequentava trabalhava na HBO. E à época a HBO precisava de alguém que soubesse falar inglês para conferir scripts de séries. Então eu tive o duro trabalho de todos os dias das 7 da noite até meia-noite ficar assistindo série e lendo se o script estava batido. Que série tinha na época? Cara, aqui eu nunca já tinha um pouco de Friends, mas na época eu era louco por, acredite, Days of Our Lives. Que é a série que o Joe Essa série existia. Eu não sei nem se Mas ele era mesmo o Drake Ramoray? Não, o Joe não existia na série. Entendi. Mas era a novela mais clássica dos Estados Unidos. E era uma novela que vinha, se eu não me engano, dos anos 60. Era um negócio tão ridículo, porque iam passando os anos e tinha que manter o personagem. Então saía um ator e entrava outro no mesmo personagem. E a vida continuava. E eram umas coisas malucas. E a gente curtia pra caramba, a gente morria de rir. E aí era legal que a gente... começamos a nos encontrar, o pessoal da noite, o pessoal da tarde. E depois eu estiquei meu período lá e tal. E aí a gente ficava assim, então se chegar para você algum do Days of Your Lives, deixa para mim à noite. E eu deixo para você, sei lá, CSI Miami. Eu nem lembro exatamente quais eram. Agora não consigo lembrar outros que a gente fazia, mas tinha vários. Então a gente cada um já pegava o seu seriado, porque a gente queria seguir o seriado. Então a gente trabalhava já acompanhando os seriados que iam chegando para a tradução. Então foi aí que eu entrei na área de entretenimento e fui pegando mais um freelance, mais outro. Daqui a pouco eu estava trabalhando na HBO das 8 da manhã até meia-noite. Aí a gerente lá a diretora me chamou e falou: escuta, eu preciso empregar você, porque não dá para você ficar fazendo freelance o dia inteiro. E aí eu comecei nessa área, nesse mundo de entretenimento, até que a HBO fechou essa parte de produção. E o que eu comecei a fazer na HBO foi gerenciar dublagem e legendagem de um dos canais. Na época a HBO tinha 5 canais, um deles que era um canal mais de documentários. Então aí fui ficando mais próximo dessa parte de escrita, tradução, etc. Comecei a acompanhar os cursos de tradução que tinha lá, específicas para filme na época, seriados, etc. A HBO tinha montado um projeto sensacional,
se você olhasse na televisão, ninguém fazia melhor do que eles. Era uma equipe bem chata mesmo, bem assim, cheia de regrinhas e tal, mas você podia ver que eram umas legendas sensacionais. Nisso você passou de alguém que faz um serviço para organizar o serviço. Foi. É completamente diferente. Uma pessoa que seja muito boa no que faz é necessariamente boa em organizar? Ou é um bom requisito? Não. Nem para um lado, nem para o outro. Nem vice-versa, ao contrário, diria meu pai. Eu acho que as pessoas têm as suas aptidões. É claro que ter feito coisas no passado, ter tido uma série de experiências com... E aí não foi só o desenvolvimento de sistemas, mas toda uma outra experiência. Eu trabalho desde os 14 anos, então fazendo um monte de coisa, desde engraxar sapato. Quando eu cheguei meu pai, me dá uma mesada. Ele falou, pera um pouquinho. No dia seguinte ele chegou com uma caixa de engraxate, me dá sua mesada. Isso foi sensacional, e eu amo meu pai por isso. Eu engraxava os sapatos dele e da minha mãe. Mas na época você amou também? Ou... Também, você sabe que eu não fiquei revoltado. Eu não fiquei. Escuta, você não vai ganhar dinheiro à toa. Você tem que fazer alguma coisa. Claro que hoje em dia meu pai seria provavelmente acusado de exploração de menor. Mas isso construiu uma coisa muito legal em mim. Você não ganha nada. Você tem que fazer, né? E assim, meu pai era tão próximo, a gente tinha meu pai era super durão, mas ao mesmo tempo super próximo, e eu não sei, eu acho que eu entendi isso da cara dele. Ele não chegou assim, se vira! Falou, ó, tá aqui, ó, você quer ganhar dinheiro? É assim que você faz. E ele me trazia os sapatos dele e da minha mãe. Eu engraxava, era isso, mas eu estava trabalhando, né? Às vezes, para falar a verdade, o sapato nem precisava ser engraxado. Mas ele trazia para engraxar. Porque eu tinha que trabalhar para ganhar o dinheiro. Então, fiz um monte de coisa. Claro que fazer um monte de coisas te ajuda a depois organizar, administrar, gerenciar, né? E muitas vezes, quando você está gerenciando as coisas, se você ficar esperando que alguém faça alguma coisa, a coisa não dá certo, você entra em pânico, você não consegue resolver a questão. Muitas vezes eu já botei a mão na massa e a coisa saiu. Não só eu, conheço muita gente que e ao mesmo tempo não dá para botar a mão na massa sempre, tem que delegar também. Exatamente, você tem que organizar. Mas é um equilíbrio que nem sempre dá certo, né? Nem sempre funciona, imagino. Não é fácil. E acho que a minha fraqueza é que eu não tenho muita paciência de esperar, sabe? A pessoa começa, quer saber? Dá licença, sai pra lá. Né? Uma coisa que eu procuro muito nas pessoas que trabalham, que a gente trabalha junto, que eu trabalho junto, é gente que traz solução. Não é gente que fica, não achei, não sei o que lá. Falei, bom, e a gente faz o que agora? Né? Então, acho que, porque quando eu não estava gerenciando, quando eu estava na parte de fazer, eu tinha que fazer. A pessoa vinha, o meu chefe chegava e falava, Ricardo, tem que fazer isso. Como que eu vou fazer? Não sei, quem tem que fazer é você, não sou eu. Estou sendo um pouco radical aqui na fala, mas assim... É uma caixa de engraxate. Você tem que fazer, né? Então, claro, todo o suporte possível que eu possa dar, se a gente vai trabalhar junto, tal, você vai fazer tudo que eu puder auxiliar, todas as ferramentas, eu acho importante e a gente tenta entregar. Mas tem que vir solução, né? Então eu acho que essa questão de ter feito um monte de coisa lá atrás ajuda a gerenciar hoje e ajuda a saber se o cara chega, muitas vezes a pessoa chega e fala, olha, não dá para fazer isso. Puxa mesmo, não dá, né? Bom, então vamos trabalhar junto. Não dá para fazer aquilo. Dá. Senta, pensa um pouquinho que dá para fazer, né? Então,
56 anos, você já pega uma experiência de ter feito um bocado de coisa, né? Aí você estava na HBO com esse cargo, Isso. mas aí ainda não era o livro. Ainda não era o livro. A HBO, depois de 2 anos que eu estava lá, decidiu fechar esse departamento de produção, levar tudo para Miami. É uma outra história, mas de qualquer maneira resolveu fechar esse departamento. E aí todos nós perdemos o emprego. E eu novamente estava na rua do desemprego, na fila do desemprego, e depois de um tempo eu tinha decidido ir embora do Brasil. Falei, vou embora e vou me virar por lá, com uma passagem de volta, mas não volto. E faltando um mês para eu viajar, uma amiga, na verdade a gente na época não era nem tão amigo assim, eu era muito amigo do irmão dela, tinha uma editora evangélica, tinha uma sócia. Essa minha amiga era administradora e a sócia dela era editora. E a sócia dela resolveu sair da sociedade e montar a sua própria editora. Minha amiga, de novo, voltamos ao inglês. Minha amiga não falava uma vírgula de inglês. Tinha contratos para negociar, feiras para ir, um monte de coisa para coordenar, traduções, etc. E aí o meu amigo falou para ela, o Ricardo está sem emprego. Ela me ligou na hora, falou, vamos conversar. Falei, olha, não sei nada de editora. Já trabalhei com tradução nessa área. Tenho sempre disposição de aprender. Aprender para mim nunca foi problema. Aprender e trabalhar nunca foi problema. Mas eu preciso aprender. Se tiver paciência, não, vem para cá, porque eu preciso começar com isso. Ela resolveu assim, me avisou com um mês de antecedência. Então, preciso de ajuda. Isso eu acho que era finalzinho de outubro. Eu ia viajar dia 4 ou 6 de dezembro. Eu falei, mas tem uma outra coisa. Eu comprei uma passagem para viajar para a Inglaterra. Eu ia e não voltaria. Só que é uma passagem sem reembolso, sem nada. Se eu não for, eu perco. Acho que eu tinha pago $700 na época. Tinha sido uma baita de uma promoção. Eu tinha uma prima que na época trabalhava em agência de viagens. E o teu plano era ficar lá? Meu plano era ir embora e não voltar mais. Aí ela falou, faz o seguinte, vem, fica novembro aqui, pelo menos você tem contato com a minha sócia, ela começa a te passar. Aí você viaja, tira seu dezembro de férias, volta, e aí você começa a fazer os cursos e vai tocando aqui a editora junto comigo, a gente vai aprendendo junto. Tá bom. E aí eu fui, já em novembro eu fiz alguns contatos com alguns editores ingleses, consegui visitar 3 editoras na época, já sem saber nada. Então fui para lá, aproveitei, fiz essas viagens, conectei com algumas editoras, voltei e aí comecei a fazer curso atrás de curso. Na época só tinham esses cursos pequenos, tipo Universidade do Livro, Escola do Livro e tal. Ainda não tinha Casa Educação nem LabPub. Nem tinha cursos nas... Teria ajudado muito? Era mais ou menos a mesma coisa. Assim, em termos de conteúdo, claro que hoje Casa Educação e LabPub são muito mais... Acho que tem uns profissionais muito mais experientes, tem uma série de coisas. Mas a questão na época não tinha, por exemplo, um curso de extensão, de profissionalização em nenhuma universidade na época. Né? E mesmo porque eu estava já no meio do negócio, não dava para entrar na faculdade e ficar 3, 4 anos estudando, já era. Né? Então eu passei 2 anos, acho que frequentando praticamente todos os cursos da Universidade do Livro. Eu conhecia lá a Daura, sim, de oi, tudo bem, encontrar na rua, porque já era aluno frequente da universidade. Foi assim, mais ou menos, que eu me preparei. Ganhei um curso de treinamento de uma editora evangélica nos Estados Unidos, em Colorado Springs. Eles tinham um projeto de treinamento de editores ao redor do mundo,
especialmente países em desenvolvimento. E nós somos países em desenvolvimento, me aproveitei disso, ganhei estadia, viagem, ganhei tudo. Fui para lá, passei 15 dias com uns profissionais muito legais, visitando, conhecendo outras editoras e tal. Foi assim que eu me preparei, foi assim que eu entrei nesse mercado. E aí nessa editora eu fui diretor editorial, depois assumi marketing junto e fazia parte do conselho editorial e fiquei lá 4 anos e meio, 5 anos. Depois daí eu fui para consultoria e trabalhei organizando uma outra editora, também, né, ainda no mercado religioso, em São José dos Campos. Fui para lá por 6 meses, eu ia 2 vezes por semana e trabalhava lá organizando essa editora. E aí depois voltei para Publish News, achei que eu ia fazer consultoria e Publish News, mas Publish News começou a decolar tanto que consultoria ficou para trás. E aí cada vez mergulhando mais e cada vez gostando mais, foi uma curtição bem legal mesmo. E assim, acho que já deu para ver, eu falo demais, né? Eu gosto de eu gosto de estar com as pessoas, gosto de conversar muito e o Publish News me proporcionou isso de uma maneira muito, muito gostosa. Era negócios, era comercial, 100% comercial, mas os encontros, as conversas, os relacionamentos, na grande maioria foram sempre acima do comercial, além do comercial. Então, desenvolvi muitas amizades, foi super legal. Você vai ter que cortar metade do que eu falo. Não, sabe que a gente não corta quase nada aqui, né? É assim, é quando dá algum erro. E como você não erra... Eu erro bastante, eu corto mais o meu, que ninguém percebe, e não corto o convidado. Que isso. Consultoria é uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo muito intrigante, porque o consultor é um conselheiro. Uhum. Ele examina uma situação e apresenta possibilidades para quem está pedindo a consultoria, a consulta. Uhum. Né? Como é que funcionam os ouvidos das pessoas, pelo que você pôde observar? São ouvidos receptivos, são ouvidos resistentes, tem de tudo, ou há uma predominância de resistência? Especificamente no mercado editorial, que é onde você atua. Claro. Eu acho que tem resistência. Muitas vezes a impressão que eu tenho... E olha, eu nunca tinha parado muito para pensar nisso, para ser bem honesto. Então eu estou agora olhando na fotografia lá de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Parece que, na verdade, o cara que é um consultor que confirme aquilo que ele está fazendo, entendeu? Eu estou fazendo certo. Então, e eu, primeiro, sempre fui muito teimoso, continuo. Segundo, honesto com o que eu penso, com o que eu vejo. Eu falo, olha, acho que não é por aqui. Você está me perguntando, eu vou te responder. Se você me perguntar, na maioria das vezes eu vou tentar ficar quieto. Vou tentar, me esforçar bastante e muitas vezes eu consigo. Mas se você perguntar, eu falo. Então, se não estava adequado, se não estava no caminho certo, ou se eu achava, não é caminho certo, não é que eu sei o caminho certo, mas se não está na direção que eu acho, já que você me contratou, eu falava, né? E eu sempre fui um pouquinho assim adiantadinho, né? Eu sempre estava pensando nas coisas um pouquinho para frente. Acho que por causa dessa coisa de sistemas, tecnologia, sempre curti muito. Um cara novo, eu não fui, construído dentro do mercado, né? Vim de fora também. Acho que isso dá algumas visões mais de fora
E aí você começa a ter outras ideias, começa a ter outras visões. Não sei se isso tem a ver, mas as pessoas costumavam questionar bastante as colocações que eu fazia. Então não sei se era algo pessoal, se era comigo, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes as pessoas buscam um consultor para carimbar a ideia delas, não para ter uma coisa, para ter uma resposta real. E fica ali uma coisa semeada na cabeça. Uma mas pulga, você põe uma pulga atrás da orelha do sujeito. Ali. Isso. Você lembra de algum caso assim que você tenha participado e que daí viu um resultado bem bacana? Se é que pode... Além do caso do Publish News, claro, mas aí você meteu a mão na massa mesmo. Eu meti a mão na massa. Eu acho que esse projeto que eu trabalhei em São José dos Campos, para o que ele se propunha, ele teve sim um resultado positivo. Era uma igreja grandona lá de São José dos Campos, tinham crescido muito, dessas igrejas de meio show tal, que eu não gosto, mas eles me contrataram, eu fui fazer o trabalho para o que eles me contrataram. Eles queriam montar uma editora. E era uma coisa assim, ninguém tinha a menor noção do que é uma editora, né? E, inclusive eles representavam um grupo dos Estados Unidos, e os contratos eram todos bagunçados, quando tinha contrato. Então a gente foi organizando isso, eles me convidaram, logo em seguida eles contrataram um diretor muito ponta firme, e aí eu atribuo a esse cara o resultado também. Caramba, agora eu vou esquecer o nome. Eu esqueci o nome dele, rapaz. É a idade, desculpa aí. E aí tinha uma assessora editorial, que na verdade era a editora, uma mocinha super nova, acho que não tinha nem 18 anos ainda, mal tinha passado os 18 anos, muito pouca experiência. Não, minto, 21 anos. Ela não tinha experiência nenhuma na área, foi contratada porque, de novo, ela falava inglês. Tinha morado na Inglaterra há algum tempo, tal, não sei o quê. A moral dessa entrevista é isso. Estudemos inglês. Mas era uma menina super ponta firme também, uma pessoa disposta a aprender, querendo aprender. Então aí levei para eles uma série de organizações de editora. Na época não existia nada de metadados, né? Não existia quase sistema, ninguém falava em usar softwares ou plataformas para controlar a produção e coisas na editora, numa editora, ainda mais uma editora pequenininha dessa. Então uma série de planilhas, uma série de organizações e tal. Quando eu saí de lá, eles já eram uma editora formada, organizada, com vários livros sendo produzidos. Aí eles mudaram um monte de coisas depois, um tempo depois, acho que uns 2 anos depois, eles mudaram o rumo deles e foram fazer outras coisas, acho que mudaram mais para a área de vídeo e tudo mais. Mas foi um sucesso de trabalho e equipe. Você falou a palavra organização. Criatividade e organização ocupam porcentagens... que porcentagens no sucesso de um empreendimento? A organização é mais importante? Não. Para potencializar a criatividade? Não. A criatividade eu estou colocando é uma coisa muito genérica, né? Mas é aquela vontade de fazer e ficar criando acho que um sem o outro não existe. Acho que um sem o outro não funciona. Não tem. Não dá. Mas você organização... faz tudo organizado e aí você não tem criatividade... Precisa muito... A organização é necessária, é fundamental. Porque também não adianta você criar tudo, ter uma criatividade fabulosa e não conseguir colocar isso na prática. Você tem essas duas partes equilibradas? Ou você tem mais uma do que outra?
Eu tenho muito mais organização na cabeça do que criatividade, eu acho. E você arrebanha a criatividade Acho que é a para o seu redor? criatividade que vem do pessoal que está mais em volta. Como é que você chegou na Metabooks? A Metabooks aqui tem uns 400 trabalhadores, não é isso? 401. Somos em 7 hoje. Mas já somos 7 porque a gente já está trazendo um novo projeto, que é um projeto de EDI. Posso até explicar depois o que seja isso. Mas a Metabooks ela acabou vindo para o Brasil da seguinte forma. Como eu já falei, eu estava na feira de Frankfurt. Em 2014, em junho, no mês da Copa do Mundo, eu fugi da Copa e fui trabalhar lá em Frankfurt. Aqui em São Paulo ninguém ia trabalhar. A gente não ia trabalhar mesmo, ia ser aquela bagunça, tal coisa. Normal, foi assim, isso é natural. A gente adora. Quando a Copa é em outro país, a gente já trabalha menos, né? Então com a Copa aqui ia ser isso mesmo. E tinha muita, a gente estava numa fase de fazer muita coisa, desenvolver muita coisa lá na Alemanha. Eu fui para lá e na primeira semana de junho nós organizamos, primeira ou segunda, uma viagem de editores de CTP brasileiros para conhecer o mercado alemão. Coincidiu que nessa mesma data, nesses mesmos primeiros dias da viagem, estava acontecendo na Alemanha o encontro de diretores de feiras internacionais. E a CBL estava lá porque ela é diretora da Bienal de São Paulo. Na época, então, com esse grupo de CTP de editores que a gente levou, nós fizemos uma apresentação inicial, o que é o mercado alemão, como é que ele funciona, blá blá blá. E a presidente da CBL, na época era a Karine, foi assistir essa apresentação também. Ela já estava lá mesmo para esse evento, foi assistir a apresentação e, dentre as coisas que apresentamos, o Ronald, que é o CEO da MVB geral, global, fez a apresentação de como funcionam as coisas de uma maneira mais técnica na Alemanha. Então, apresentou a MVB, que é como que uma provedora de serviços de tecnologia para o mercado do livro na Alemanha. E uma das coisas que a MVB faz na Alemanha é a plataforma de metadados, lá chama VLB, que eu não vou me atrever a dizer quais são as palavras em alemão. É facílimo. Por aí. Buch. B é de Buch. V é de Verlag. Começa com Verlag, quer dizer editora. E B é Buch é alguma coisa. O resto. Mas, de qualquer maneira, ele apresentou esse trabalho que a gente fazia lá. E daí começou, a partir daí, se iniciou uma conversa. A CBL vinha tentando até então fazer, aliás, vários já tinham tentado aqui no Brasil, estabeleceram um banco de dados, um banco de metadados para o mercado. E na época a CBL estava implantando ou estava parando de implantar, não sei em que ponto, em que fase do projeto eles estavam, do canal, que era Catálogo Nacional do Livro. Um projeto muito legal que eles estavam buscando implantar, mas que não estava pegando tração. Então eles foram conversar com o Ronald e analisar a possibilidade de trazer a VLB para o Brasil. A VLB era ligada à feira. Isso. A VLB é uma plataforma desenvolvida pela MVB, e aí que vem a conexão com a Feira do Livro. As duas empresas, MVB é uma empresa, Feira do Livro é outra. As duas empresas pertencem à Associação de Editores e Livreiros Alemães. Tá? É a maneira que eles se encontraram lá de organizar as atividades. Então, basicamente, a Feira do Livro é a empresa que, organiza a feira, obviamente, 2, representa as ações do mercado ou dos profissionais do livro alemão fora da Alemanha. É uma organização bem diferente de tudo que a gente tem aqui. Sim. Não tem nada parecido aqui. Não tem. Então, são empresas mesmo e são voltadas a atender as necessidades do mercado editorial alemão.
E aí então o que acontece? Como metabooks, metadados, ou trazer essa plataforma para o Brasil seria uma ação internacional, fazia sentido a Feira do Livro se envolver nesse projeto. Mas o projeto é da MVB, então toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, todo o conhecimento é da MVB. Então as duas vieram juntas. Como na época eu já estava na Feira de Frankfurt, naturalmente eu acabei sendo cabeça do projeto aqui no Brasil. Tiramos proveito dos meus contatos e daquilo que a gente construiu trabalhando no Publish News e manteve depois com o projeto da Feira de Frankfurt, né? E assim nasceu a MetaBooks Brasil. Porque trazer para o Brasil uma plataforma chamada VLB não ia significar muita coisa, né? E aí a gente chegou no nome MetaBooks, e esse nome hoje já é bastante conhecido no Brasil, fora do Brasil. Estamos hoje em dezembro agora, início de dezembro, na Feira do Livro de Guadalajara, lançamos oficialmente MetaBooks México. E o projeto é crescer em toda a América Latina. E a MetaBooks México está com você também? Não. Inicialmente, MetaBooks México inicia o projeto completamente conectado, diretamente conectada com a Alemanha. Então o Ricardo do México está na Alemanha. Tá, você não está dominando o mundo, tipo War, assim? Ainda não. O mundo editorial é onde você vai trabalhar para sempre? Ou você tem outros planos para daqui a alguns anos na sua vida? Você pode revelar alguma coisa? Qual é o teu sonho? Assim? Fora ganhar na Mega Sena da virada? Esse não vai. Isso não é sonho, isso é delírio. Exatamente. Não, assim, realmente eu não me vejo trabalhando em outro mercado. Em outra área. Eu amo esse mundo, amo livro, é uma coisa assim, trabalhar com isso é muito bom. Você já quis ter uma livraria? Não. Você já quis ter uma editora, fundar uma outra editora? Já tive um monte de ideias. Qual seria a sua editora ideal? Não, depois você vai roubar minha ideia. Uai, não. Eu e algumas pessoas, um punhado de gente. Não. Essa não. Porque se ainda... algum dia eu conseguir realizar, você vai descobrir. Então tem. Não. Tem isso no canto da cabeça. Hein? Tem umas ideias malucas. Mas, assim, eu acho que hoje em dia viver do livro está cada vez mais difícil, né? Mas é possível, sim. A gente vai voltar lá naquela história, organização e criatividade, né? Você tem que ter muita organização, muito planejamento, uma administração nos centavos, né? Você tem que entender muito bem de onde vem, para onde vai, de onde vem o seu dinheiro, com que você vai ganhar dinheiro, com que você não vai ganhar dinheiro. Porque é um mercado no qual você tem uma outra fonte, ou você faz umas coisas para ganhar dinheiro para depois poder fazer as coisas que você gosta, que não vão dar dinheiro. Mas cria um valor institucional também, né? Não, e tem um institucional, valor emocional, valor cultural absurdo. Mas eu acho que eu estou sendo um pouco drástico, eu acho. Eu estou um pouco sendo assim, um pouco nebuloso demais. É claro que é possível sim você fazer um projeto legal e viver disso, né? Mas é mais difícil. É mais fácil você produzir uma série de livrinhos que vão encher os olhos de um público maior, e aí com os ganhos disso você fazer outras coisas que a gente considera mais, eu não gosto muito dessa palavra, mas mais literatas ou mais culturais. Acho que não é muito isso não.
Acho que literatura e cultura tem uma abrangência muito grande. Mas você entende o que eu estou falando, e eu acho que o público entende o que eu quero dizer com isso. Talvez não concorde muito, mas não é fácil você achar esse equilíbrio e você viver disso. Realmente não. Mas é um desafio interessante. São umas ideias malucas que às vezes em algum momento pode dar certo. Como é que você aprendeu inglês, só para fechar a entrevista? Porque o inglês deu 2 empregos, pelo menos, para você, assim, de cara. Sim. E porque eu falo inglês e espanhol, o chefe, o presidente da feira, quando ele me contratou, ele falou... eu perguntei, preciso aprender alemão? Se precisar, eu vou estudar, não tem problema. Não. O espanhol é o mais importante para você estar na América Latina e inglês resolve o resto. Fica tranquilo. Então, ótimo, graças a Deus. Eu aprendi inglês, se para alguma coisa serviu meus 5 anos de trabalho numa empresa de tecnologia, foi para aprender inglês. Porque a empresa pagava os cursos na época e eles me deram um ótimo curso. Era uma escola que fazia aulas na empresa e focadas na necessidade do aluno, e eu tinha aula particular, inclusive. Então, na minha hora de almoço, ou um pouquinho depois, assim, 2, 3 vezes por semana, ia lá alguém e tal. E aí eu comecei com isso, e foi 1 ano e meio, acho, ou 2, porque eu faltava aula, viajava, ou matava, ou o professor hoje não vai dar, não sei o que, dava aquelas enroladas, né, aquelas gambeladas. Então, foi um pouquinho mais comprido do que deveria ser. Mas depois entrei na HBO e aí a coisa foi afinando naturalmente. Primeiro com esse duro trabalho de assistir série. Mas depois entrou meus relacionamentos, troca de e-mails e tudo mais, era com os Estados Unidos e Venezuela. Então, inglês e espanhol o tempo inteiro. E aí, no final do projeto, quando eles foram fechar, eles me mandaram, eu morei 2 meses nos Estados Unidos, transferindo para o escritório lá que ia pegar o meu emprego, como é que fala? Todo o know-how, tudo que a gente fazia aqui no Brasil, como é que funcionava, etc. Então eu fui para lá, perdi o emprego, mas ganhei 2 meses morando nos Estados Unidos e praticando inglês. Então foi assim que foi desenvolvendo. E aí nunca mais parei de usar, felizmente. Hoje, acho que pelo menos 30% do meu tempo eu passo falando inglês. Então, para quem está entrando no mercado editorial, por exemplo, é uma grande dica que você dá. Tenha o inglês. É bom, é Cara, promissor. Eu acho que isso é um item de sobrevivência pro mercado. Para mercado, qualquer uma. Hoje, cara de tecnologia, se não souber falar inglês, tá lascado. Agora uma pergunta, você gosta da língua inglesa? Gosto. Esse você gosta, eu senti que vinha assim com alguma... Não sei. Porque isso, e quando você fala... Inglês, eu achei que você ia falar, porque inglês é horrível, mano. Como é que os caras conseguem falar uma língua dessa? Eu achei que vinha alguma coisa do tipo... Não, é só uma curiosidade. E quando você fala, você puxa o sotaque mais pro americano ou pro britânico? Claramente pro americano, porque foi... A minha escola foi norte-americana, depois os 2 meses lá... E a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, foi nessa história aí do dezembro, tal, que eu contei lá atrás, mas isso era batata. Eu entrava na casa do povo e começava a conversar. Você aprendeu inglês dos Estados Unidos, né? Aprendi, senhor, me desculpe. Tudo bem, a gente dá um desconto. Você não é nem americano, você é brasileiro, tudo bem. Not at all. Not at all. Some water? Ricardo, eu não vou nem cobrar de você o presente do Museu de Tudo agora, mas depois você vai ter que mandar alguma coisa. Museu de Tudo? Museu de Tudo. Uau. As pessoas, os nossos convidados, trazem cacarecos ou presentinhos e deixam aqui. Você,
com uma semana muito atribulada, você esqueceu de vir para cá, mas chegou a tempo. Esses são os bastidores do programa. Pois é, né? Eu fui convidado um dia antes também, né? Então, mentira! Ele foi convidado semana passada, não pôs na agenda e se atrasou para chegar. Não, tudo bem, mas semana passada, na sexta-feira. Eu não pus na agenda, esqueci, mas você tem que dar 50-50, desconto de distribuidor para mim, vai. Desconto. Sim. Tá dando desconto, mas eu vou buscar depois esse presente. Trazerei. Lembrando que essa entrevista também agora passou, o Publisher News Entrevista passou a ser disponibilizado, além do vídeo no YouTube, em áudio, nas plataformas que você já conhece do podcast do Publisher News. E é isso, agradecemos o Coisa de Livreiro, que agora oferece esse Publisher News Entrevista. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Ricardo. Prazer. Ele veio correndo, isso é uma honra enorme. Prazer miserável. Prazer desgraçado, diria um amigo meu.